Entendi, só pra mim, te cortando. Corte. Essa parte que você falou, seu pai e sua mãe brigavam muito, mas era o Muito. quê? Seu pai bebia, era problema? Qual que era? Isso. Tipo, você tem algumas... Não posso contar tudo que tem Não, que... mas uma outra coisa assim, você tem alguma coisa que você pode contar? Assim, eu sei contar pelo que eu escutei, né? Porque cada um sabe das suas verdades. Mas, assim, o meu pai, ele era uma pessoa que bebia bastante. Isso relatos da minha mãe, assim, durante o casamento deles, né? Tiveram um breve casamento, tiveram alguns problemas entre eles, muito fortes. E a minha mãe ficou muito magoada também, porque ela era uma menina que morava com os pais, menina da fazenda, que escolheu sair de casa e se casar, enfim. E ela teve que enfrentar isso e depois viu aquilo tudo e não era o que ela queria, então realmente ela ficou muito sozinha, ela sofreu muito. E também pelas condições que ela tinha na época, né? Ela teve que deixar a guarda para o meu pai, deixar, né? Assim, tinha outras opções, claro que ela poderia ter escolhido, mas entendo hoje como mãe o pensamento dela na época, porque ela queria melhores condições para a gente que na época ela não poderia dar. E aí a gente acabou morar com meu pai, mas eles tiveram a vida inteira. Meu pai hoje já faleceu, minha mãe, ela é viva, né, claro. Uhum. Mas eles antes do meu pai falecer, eles tinham algumas discussões e brigas, assim, bem fortes, né, eu quando era pequena vi várias vezes no portão eles discutindo sobre assuntos de cuidar, deixa que a minha mãe era dentista, deixa que eu cuido dos dentes, meu pai falando a educação delas, eu que cuido, porque eu que tenho a guarda, não se mete, coisas de horário, minha mãe atrasava 5 minutos nas visitas, meu pai mandava voltar, de perder voo para visitar, era assim, sabe, dia da Conturbado. minha mãe visitar a gente, ter que voltar, e aí, sabe, ver todo mundo chorando, e as ligações eram sempre, assim, difíceis também. Não vou falar tudo exatamente pelo Uhum. livro, mas, assim, foi muito conturbado mesmo. Todo mundo ficou muito magoado, a gente, né? E eu cresci com isso, a minha irmã, um ano mais velha que eu, ela teve que enfrentar isso de uma forma mais madura. Ela era totalmente reativa às situações e eu sempre fui uma pessoa mais calada e muda. Então eu via aquilo tudo acontecer, todo mundo brigando muito, ausência de amor da parte deles. Por quê? Porque quando você enche seu coração de raiva e de ódio, você acaba esquecendo do principal, né? Que era o que a gente precisava como criança, que era suprimento de afeto, presença, carinho. Então a gente via aquilo tudo acontecer e se questionava muito, assim, por que que eles estão pensando neles e conflitando e brigando, e a gente tendo que assistir tudo isso, uma reagindo de uma forma bem dolorosa, que foi minha irmã, a vida toda batendo de frente, e eu ali atrás dela, né, muda, porque eu posso dizer que se talvez eu não tivesse ela, eu teria sido uma criança também reativa, que enfrentasse tudo, mas como ela já fazia essa parte, eu só observava e pensava, não, eu observava tanto as reações que eu falava assim, eu quero ser assim, eu quero ser assado, se fosse isso. Então, eu comecei a ser muito psicóloga, muda, assim, das coisas que aconteciam. E isso me fez, até os 13 anos, não ser muito... eu era muda mesmo, assim, eu não tinha Muito muitas... sociável. Não era muito sociável, eu não batia de frente, eu não colocava minhas opiniões totalmente diferentes do que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa que me posicionou na vida devido a vários acontecimentos, mas que eu tive que me moldar mesmo ao que me foi oferecido, né? E aí, basicamente, foi isso, assim, teve bastante confusão por conta de bebida, de álcool. Hoje até eu brinco, né? Eu bebo, mas eu tenho alguns traumas com a falta de controle que a bebida traz, né? Então,